Olá, paz e graça. Quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos explicar hoje o terceiro sinal de Jesus, narrado no Evangelho de João. Se encontra no capítulo 5 do Evangelho de João. E a partir do primeiro versículo até o versículo 18. Vamos ao texto. O texto narra a cura de um enfermo na piscina. É o título da tradução da Bíblia do Peregrino. Cura o enfermo da piscina. A Bíblia de Jerusalém coloca a cura de um enfermo na piscina de Betesda. Fato é que este é o terceiro sinal realizado por Jesus no Evangelho de João. Vamos ao texto. Pegue a sua sagrada escritura. O primeiro versículo diz o seguinte, que passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa. O texto não menciona que festa era. Era a festa da Páscoa? Era a festa de Pentecostes? Não sabemos porque o evangelista não mencionou a festa de uma maneira específica. Era uma festa. E Jesus subiu a Jerusalém. Notemos que é característica do Evangelho de João colocar várias idas e vindas, várias subidas e várias descidas de Jesus da Galileia para a Judeia, ou seja, da Galileia para Jerusalém. A tradição sinótica não faz isso. Só menciona uma única subida de Jesus para Jerusalém. Para João, para este evangelista, por 3 vezes Jesus se desloca até Jerusalém. E havia em Jerusalém, junto à porta dos rebanhos, ou seja, junto à porta das ovelhas, uma piscina, chamada em hebraico Betesda, com 5 pórticos. O Evangelho de João, ele tem uma precisão de descrever alguns sítios arqueológicos à época de Jesus. Sítios arqueológicos notados até hoje. Esta referência aqui dos 5 pórticos em Jerusalém, junto à porta dos rebanhos, uma piscina com 5 pórticos, ou seja, uma piscina com 5 colunas, uma referência à época de Jesus. João, o autor sagrado, escreve 60 anos ou 70 anos depois da morte de Jesus e mais alguns anos depois do ministério público de Jesus, e precisamente ele recordava essa tradição dessa piscina com 5 pórticos com 5 colunas. Várias piscinas foram encontradas em Jerusalém em escavações posteriores. A arqueologia descobriu pelo menos 5 piscinas, ou melhor, piscinas com 4 pórticos, com 4 colunas. Muito comum. Agora, o problema é encontrar uma piscina com 5 pórticos. E no século XX, na década de 60,
do século XX, foi encontrado exatamente uma piscina com 5 pórticos em Jerusalém, em escavações feitas pelos arqueólogos, justamente descrevendo com perfeição aquilo que está descrito no 5º capítulo do Evangelho de João. Este autor, ele conhece muito bem, descreve muito bem alguns sítios arqueológicos à época de Jesus. 5 pórticos significa que a piscina estava dividida ao meio, 4 colunas, então fechava o ambiente, fechava o pórtico com as 4 colunas. A 5ª coluna, bem no meio da piscina, dividindo-a em duas partes. E jazia nelas uma multidão de enfermos, cegos e coxos e mutilados, aguardando que as águas se movessem. Estava em busca da cura, em busca de ser curado, em busca de serem curados. Isto nos descreve muito bem o profeta Isaías, quando no capítulo 35, os versos 5 em diante, diz o seguinte, Isaías 35, do versículo 5 em diante. Os olhos dos cegos se desgrudarão, os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará como o cervo, a língua do mudo cantará, a língua do mudo cantará, porque brotou água no deserto, torrentes na estepe, a terra seca será um brejo. Então chegará o dia em que os olhos dos cegos se desgrudarão, os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará. Quando chegou este dia, chega justamente com Jesus. É Jesus aquele que vai realizar de fato aquilo que Isaías disse há séculos, mas há séculos antes de Jesus nascer. E o versículo 4 diz o seguinte, vou pegar o 3 para não perder o fio da meada, diz o seguinte, o 3, jazia neles uma multidão de enfermos, cegos, coxos e mutilados, aguardando que a água se movesse. Aí vem o versículo 4, periodicamente um anjo descia à piscina e agitava a água, e o primeiro que descesse, logo que a água fosse agitada, ficava curado de qualquer doença que sofresse. Este versículo lido aqui está ausente em muitos manuscritos antigos. Várias cópias do Evangelho de João, que era escrito à mão, então muitas cópias do Evangelho de João, escrito à mão por vários copistas, vários escribas diferentes. Em muitos textos manuscritos do Evangelho de João, este versículo não se encontra. Por isso que, dependendo da versão da Sagrada Escritura, pode ser que tenha e pode ser que não tenha este versículo que eu acabei de ler sobre a questão do anjo. Então, muitos manuscritos omitem esta citação do anjo, enquanto que outros manuscritos colocam esta citação do anjo. Então, periodicamente, um anjo descia à piscina e agitava a água. É a mentalidade da época. Para a mentalidade da época, a água era agitada porque um anjo descia e movia a água. É a tradição. Sabemos que existiam válvulas
internas, né, por debaixo, com ventilação que produzia o movimento da água. Para a mentalidade da época, um anjo. E nós sabemos que não era o anjo que movia as águas, era justamente a ventilação por debaixo da piscina que fazia aquele movimento na água. E lá havia um homem que estava enfermo. O nome deste doente não é citado no texto. Há 38 anos, então muito tempo. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: queres curar-te? Notemos que a iniciativa não é do doente. A iniciativa é de Jesus. É Jesus que toma a iniciativa. Pelo texto, o homem não demonstra fé. É estranho, porque Jesus, quando cura, ele pede que a fé seja manifestada. Basta olhar para o segundo sinal que foi descrito no capítulo 4, em Caná, a cura de um funcionário real. Jesus exigiu a fé dele, e uma fé perfeita, como vimos no vídeo anterior. Aqui Jesus não exige fé. O texto parece não mostrar teologia. E o Evangelho de João é um evangelho muito teológico, muito místico. E para essa passagem aqui, Jesus não exige fé nenhuma daquele que está doente. E não temos grande teologia em cima desse texto aqui, escrito pelo Evangelho. Jesus pergunta: queres curar-te? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita. Quando chego a outro, já entrou. Então, quando eu chego, outro já entrou. Ele não entende nada. Parece que este homem que é curado, ele não sofre muito bem das faculdades mentais. Parece alguém que não tem juízo. A gente percebe que o homem até não tem cultura. Parece, em outras palavras, mais pobre, parece um burro, ignorante, porque ele não sabe quem foi que curou ele, não sabe, e ele não entende o que Jesus perguntou para ele. Uma pessoa totalmente burra, uma pessoa iletrada. No próximo vídeo vamos continuar a explicar este terceiro sinal de Jesus, narrado aqui no 5º capítulo do Evangelho de João. A graça e a paz do Senhor Jesus. Assim seja.